Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. It doesn't matter who you are. Não importa quem você é, a qual grupo étnico você pertence, em que nação resida, que idioma você fala. Nenhuma dessas coisas fazem diferença porque todos nós, seres humanos, temos algo em comum e é o seguinte: se estamos vivos, enfrentaremos tentações se somos crentes. Nossa fé será desafiada. Por quem? Pelo inimigo. Vamos estudar uma passagem que é muito conhecida das Escrituras, que tem a ver com o Messias ser levado ao deserto para ser tentado pelo inimigo. É interessante porque uma das formas como se nomeia Satanás na Bíblia é como tentador. Mas a maneira mais frequente, como encontramos nessa passagem, é como diabo. Por que isso é importante? Porque esse termo provém de uma palavra grega que em português é traduzida como diabólico e tem a ver com alguém que é habilidoso e inteligente, mas que utiliza essa sabedoria e essa sagacidade com fins equivocados, para enganar e prejudicar os outros, para fazer com que sigam a sua vontade e não a vontade de Deus, para enganar e prejudicar a outros, para fazer com que persiga sua própria vontade e não a vontade de Deus, e não o que é melhor para outras pessoas. Devemos entender que temos um inimigo. E se estamos estudando corretamente a palavra de Deus, ela nos ensina o que devemos saber para podermos viver uma vida bem-sucedida. O que isso significa? Uma vida obediente à palavra e à vontade de Deus. Tomem suas Bíblias e vamos comigo ao livro de Mateus, capítulo 3. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Na semana passada, mencionei que o último que vimos foi a Yeshua, quando José, seu pai, de um ponto de vista legal, foi instruído em um sonho para que fosse para Galiléia. Isso é importante por algumas razões. Primeiro, Galiléia é mencionada profeticamente como o lugar, e o veremos mais adiante, onde o Messias começará a brilhar, a revelar-se, a revelar a sua verdade, sua identidade e o que ele fará. Chegaremos a isso. Mas antes devemos ver algo mais. Ele estava na Galiléia, em um lugar chamado Nazrat, ou Nazaré, como falamos em português, e explicava que isso tem a ver com alguém que diz não à tentação, não às coisas do inimigo, e sim às coisas de Deus, alguém que guarda as palavras de Deus. O Messias é conhecido dessa maneira e é chamado assim, mas aqui está a chave. Ele também será desafiado. Nossa identidade em Deus será desafiada pelo inimigo. E como podemos vencer essa situação? Isso é exatamente o que aprenderemos nas próximas semanas. Vejam então, como diz o capítulo 3 e versículo 1. Lemos: E naqueles dias, João... Qual João? João Batista. Naqueles dias, João Batista se levantou pregando no deserto da Judéia. Bem, o deserto justo ali, essa palavra deserto ou yermo, como quer que traduza a tua Bíblia, está cheia de revelação. Essa palavra, sempre que a encontrar em tua Bíblia, o que deve vir à tua mente é dependência de Deus. Se você não vive de uma maneira que demonstre a sua confiança e dependência de Deus, não será espiritualmente bem-sucedido, não conhecerá o gozo e não conhecerá a provisão de Deus para a tua vida. O que o deserto da Judéia nos diz é que quando dependemos de Deus, lembrem que a palavra Judéia tem a ver com o louvor.
Quando dependemos de Deus, o resultado será louvor. Deus será glorificado. Viveremos uma vida digna de louvor, e uma vida digna de louvor glorifica a Deus. Assim que esse é o contexto estabelecido para entender corretamente esse capítulo. E aconteceu naqueles dias que João Batista veio, e a implicação é que entrou em cena. Chegou ali pregando no deserto ou no Yermo, da Judéia, versículo 2. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Literalmente se aproximou. O que isso significa? Tudo isso é uma preparação para uma revelação do Messias, para que ele comece seu ministério terreno. Assim que ele fala, e vejam onde está a ênfase. A mensagem de João é o reino dos céus, um que está em cima, mas que descerá a esse mundo. Versículo 3. Regressemos ao versículo 2 por um segundo. Quero enfatizar essa palavra metanoia, arrependimento. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Se aproximou. O arrependimento é fundamental para qualquer pessoa que quer viver uma vida que agrada a Deus. O arrependimento, metanoia, vem de duas palavras gregas. Noia é conhecimento, vem da mente. Uma mente que se enche de algo, de revelação. E a palavra meta pode significar depois. Assim que depois de chegar e receber esse conhecimento, ou pode significar com, ou seja, com conhecimento. Assim que com conhecimento, ou depois de receber esse conhecimento, devemos responder. E o que fazemos? Regressamos a Deus. Nisso consiste o arrependimento. João faz um chamado às pessoas a regressar a Deus e a se arrepender. Arrependam-se, regressem a Deus, deixem o pecado dada a importância do tempo no qual vivemos. Versículo 3. Porque essa é a palavra que o profeta Isaías declarou. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor. Quem é esse Senhor? Não há dúvidas a esse respeito. O contexto indica que é o Messias, que Deus está fazendo algo. Ele está obrando, e há coisas que necessitam ser preparadas para esse fato. Assim que diz que uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor e enderecem suas sendas. Notem, suas sendas. Existem muitas maneiras diferentes pelas quais podemos entrar em contato com essa única mensagem, o Evangelho. Em outras palavras, o Messias se encontra com pessoas em uma grande variedade de lugares distintos, mas só há um Messias e só há um caminho para o reino de Deus. Então, existem muitas maneiras diferentes que podem nos conduzir a ele. Por exemplo, às vezes as pessoas o encontram em tempos de dificuldade, de derrota, de tristeza. Outras pessoas o encontram quando sequer o estão buscando, quando as coisas seguem normais em sua vida, mas são confrontadas com essa verdade. Assim que muitas experiências distintas conduzem à verdade. Para algumas pessoas, é a tristeza. Outros se encontram com algo que é bom e se perguntam: por que isso tão bom está acontecendo comigo? E chegam à fé. Deus pode utilizar uma multiplicidade de caminhos para atrair as pessoas à fé. Assim que lemos, enderecem suas sendas, seus caminhos. Esse é o mesmo João, ou João mesmo, e vá coberto com roupas feitas de pelos de camelo. O que isso significa? O pelo de camelo, nesta época, e essa cultura eram o lixo, eram coisas descartáveis. As pessoas não utilizavam isso para confeccionar roupas, mas só os mais pobres, os que não tinham nada mais, usavam esse material. O fato que se enfatiza aqui é que, ao vestir-se João com pelo de camelo, manifesta sua extrema pobreza e uma condição que não encaixava com a sociedade normal. As pessoas que se vestiam com pelo de camelo nessa época eram vistas com desprezo pela sociedade e consideradas como o pior entre o ruim, como seres marginalizados.
E é assim como João é apresentado ao mundo. Também diz que não só se vestia com pelo de camelo, mas que tinha um cinturão de couro ao redor da sua cintura. O que isso nos diz? Que essa é a postura para o serviço. Alguém que se prepara com o fim de trabalhar, de fazer uma obra, de servir. Lembrem que no Evangelho de João, durante a Páscoa, o Messias se preparou tomando uma toalha e uma vasilha com água para lavar os pés dos seus discípulos. Tudo isso nos fala de serviço, de humildade. João demonstrava a mesma coisa quando diz que ele tinha, leamos com cuidado, que ele tinha um cinturão de couro ao redor da sua cintura. Versículo 4, segunda metade. E a sua comida eram lagostas e mel silvestre. Insisto, já falamos disso antes. As lagostas, se vemos, por exemplo, no Talmud, encontraremos no Talmud, no Misahel Holim, entre o capítulo 8 e 9, que fala das lagostas como um alimento disputado. Não todas, mas algumas delas. O que podemos entender aqui é que as lagostas nunca serão vendidas nos mercados. Para comer lagostas é preciso esforço. A pessoa deve ir e caçar por sua conta. Por quê? Porque não são muito saborosas. E por isso diz que comia mel silvestre. O que era o mel silvestre? Não é mel de abelha, mas mel de tâmaras. É como uma geleia. Quando as tâmaras caem ao solo, só podem ser usadas para fazer esse tipo de geleia. João comia lagosta, digamos que mergulhadas ou untadas com essa geleia barata, feita com tâmaras silvestres. O que as Escrituras querem nos dizer é que João não dava importância ao que vestia nem ao que comia, o qual é usualmente no que nós primeiro pensamos. Gostamos de nos vestir com uma boa roupa e gostamos de comer uma boa comida, mas João não pensava assim. Ele estava mais interessado nas coisas do reino. Vemos que ele vivia num contexto de reino, porque ele começou a proclamar sobre a dependência do Senhor no deserto, fazendo um chamado ao arrependimento e que as pessoas regressassem a Deus. Por quê? Pela iminência do reino de Deus, já que o Messias apenas começava a sua aparição. Vejamos agora o versículo 5. E saia a ele Jerusalém e toda a Judéia e todas as regiões do Jordão. E isso é importante. Por quê? A que se dedicava João. Qual era seu nome? Seu nome era Yohanan. E esse nome tem a ver com a graça de Deus, ou o favor de Deus repousando sobre ele. Yohanan era acompanhado por um título, Yohanan HaMakbil, ou seja, João Batista. O batismo representava estar preparado para algo. Por exemplo, os sacerdotes e levitas, antes de servir ao templo ou no tabernáculo, mergulhavam na água, e isso produzia uma mudança cerimonial de status. Passavam de pessoas não preparadas a pessoas preparadas. Assim que o batismo tem a ver com muitas mensagens diferentes, todos bíblicos, todos relacionados, mas um deles é a preparação. Em outras palavras, o que João está dizendo é para que as pessoas se preparem para o reino de Deus, que se preparem porque o Messias está próximo. Disso é do que fala quando diz que o reino dos céus está próximo. O Messias vem. E necessitamos entender que o Messias, esse Messias Ben Yosef, chama as pessoas ao arrependimento porque ele se encarregará dos seus pecados. Assim que lemos que muitos se aproximavam, vinha de, notem o que dizem as Escrituras, de Jerusalém, da Judéia e de todas as regiões ao redor do Jordão. Eles eram batizados no Jordão por ele. E algo mais. Lembra quando eu disse que os nomes são importantes? O termo Jordão vem de uma palavra hebraica que significa descer ou baixar. Sabemos que se você está em Jerusalém, desce ao Jordão. Se está em Samaria, desce ao Jordão. Se está no que hoje chamamos Jordânia, que antigamente se chamava Moabe ou Amon, qualquer desses lugares deve descer, porque ficam em terras elevadas, e você deve descer se quiser ir ao Rio Jordão.
O Jordão é um termo que nos fala sobre humildade. Especificamente, eles chamavam a esse rio de Jordão porque falava de humildade, de descer, de humilhar a si mesmo. Então, de todas essas regiões, eram batizados no Jordão por ele. E o que eles faziam? Confessavam seus pecados. Versículo 7. E vendo muitos dos fariseus e saduceus que vinham para serem batizados, isso é importante porque sabemos por outros textos das Escrituras que todos reconheciam João como um profeta. Eles entendiam que ele não era alguém que simplesmente falava o que as pessoas queriam ouvir. De fato, sabemos, e o veremos mais adiante, que era devido ao seu compromisso com as leis de Deus. Não é interessante? João tinha um grande compromisso com as leis de Deus. Ele não estava disposto a comprometer a palavra de Deus aprovando um casamento que ia contra a Torá, que não seguia os requerimentos da palavra de Deus. Ele disse não e sofreu, e em última instância morreu por causa de tudo isso. Todos reconheciam que João era sério quanto à palavra de Deus, e esse homem foi escolhido e ungido por Deus com o fim de anunciar a vinda do Messias. Recordem o que as Escrituras dizem, que entre todos os nascidos de mulher, ninguém é maior que João. Ele era alguém que tinha um nível grandioso de favor sobre ele devido ao seu compromisso extremamente sério com as coisas de Deus e com o reino de Deus. Assim que ele viu a muitos. De qual grupo? Dos fariseus e saduceus. Bem, esses indivíduos, os fariseus e saduceus. Os saduceus rejeitavam muito das Escrituras. Eles eram pessoas que só falavam e reconheciam a Torá, os mandamentos de Deus, mas dada a sua rejeição ao restante das Escrituras, eles não criam no reino, não criam na vida depois da morte, não criam que Deus estava ativo neste mundo, não criam nos anjos, nem em nenhuma dessas coisas. Mas chegaram ali, igual aos fariseus, quem, de certo modo, substituíram as leis de Deus por suas próprias tradições. Mas como todos estavam indo ver João, todos o reconheciam. João era reverenciado como um homem que efetivamente tinha sido enviado por Deus. Por essa razão, os fariseus e saduceus se aproximaram dele também. E João tinha discernimento. Ele viu sua hipocrisia. E notem o que ele disse. Versículo 7. Quando ele os viu, lhes disse: Vocês, raça de víboras, quem os ensinou a fugir da ira vindoura? Quero dizer duas coisas. Em primeiro lugar, quem ensinou a vocês? Ele sabia que eles não ouviam a outros profetas. Em outras palavras, que os havia motivado a vir aqui. E o segundo era que João falava claramente sobre o reino de Deus e a ira vindoura. Entendamos isso. Esse reino não chegaria nem se estabeleceria até que primeiro o juízo, a ira de Deus, caísse sobre esse mundo. E estou falando sobre o reino em sua plenitude, sobre o regresso do Messias para estabelecer seu reino. O reino milenial, por 1000 anos. Primeiro, o juízo e a ira de Deus devem cair. E isso é o que as Escrituras nos revelam aqui. Versículo 8. Aqui vemos que ele não os rejeitou. Simplesmente lhes disse: Se vocês chegaram aqui, portanto façam ou produzam frutos dignos de arrependimento. Ou seja, seu batismo era um batismo de arrependimento e deveria haver um resultado ou fruto. Versículo 9. E não pensem dizer de si mesmos que temos ao padre Abraão. Bem, eu circularia essa seção do versículo 9. Claramente diz aqui: E eu fiz algo. Ontem à noite eu busquei 28 versões da Bíblia. 28 traduções, e muitas delas eram boas traduções, mas só uma o apresentava de forma correta. E essa é a International Standard Version, ou Versão Internacional Standard em inglês. Todas as demais, todas elas agregavam palavras e mudavam termos, o que não devemos fazer. O que as Escrituras dizem de maneira literal é, versículo 9,
E não pensem dizer dentro de vocês mesmos, não considerem dizer dentro de si mesmos que não necessitam se arrepender, que não necessitam do Messias, dizendo que temos o pai Abraão. A maioria das versões diz que temos a Abraão como nosso pai, mas a palavra nosso não se encontra ali. E vemos algo. Vemos que a palavra pai e Abraão estão exatamente na mesma construção gramatical. Ambos são substantivos. E vemos que são substantivos masculinos singulares. Vão juntos. Se o dizemos de outra forma, como a maioria das versões que dizem que temos a Abraão como pai, o estamos traduzindo mal. Literalmente diz, não digam que temos ao pai Abraão, porque eu lhes digo que Deus é capaz de levantar filhos a Abraão até mesmo de pedras, dessas pedras. Não pensem que estão bem, que têm segurança espiritual devido a alguma herança que possam ter, porque são descendentes físicos de Abraão. Não. Entendam que tudo que o Messias está dizendo, primeiro diz ao povo judeu, para que eles possam se reconciliar com Deus com o fim de influenciar as nações. Sabemos que isso não aconteceu com a maioria do povo judeu. Nossa rebeldia não vai impedir que a vontade de Deus se cumpra, mas nossa rebeldia, sim, impedirá que recebamos as suas bênçãos. Assim que lhes diz, entendam que não se trata de que Deus dependa de vocês, que Ele necessite de vocês. Ele pode levantar herdeiros até das pedras para Abraão. Versículo 10. O que quer nos dizer no versículo 10 é o seguinte: o juízo se aproxima. E o juízo que se aproxima se manifestará de duas maneiras. Não quero me aprofundar muito a respeito disso agora, mas sim direi que no versículo 10 diz: e já o machado está posto à raiz da árvore. Portanto, toda árvore que não produza bom fruto é cortada, se faz cortar e é lançada ao fogo. Então, diz que o juízo está próximo. Entendamos algo. 40 anos depois, porque em sua maioria Israel rejeitou essa mensagem. Um remanescente sim a recebeu, sempre um remanescente fiel. Mas por que a nação, como povo, não o fez? O que aconteceu? Veio o juízo. E vemos que devido ao juízo de Israel, o que passou? O reino foi adiado, porque o Messias, e isso veremos dentro de alguns meses, veremos que até que Israel não se reconcilie com Deus, e isso é algo que Deus não negociará, até que Israel não se reconcilie com Deus, o reino de Deus não será estabelecido. Permitam-me fazer uma pausa por um momento e falar de um falso ensinamento que se está dando por aí. Esse falso ensinamento tem a ver com Israel. E quando se reconciliem com o Senhor. Sabemos algo, isso acontecerá, mas não vai produzir alguma espécie de avivamento mundial como alguns estão ensinando. Não. Quando Israel se reconciliar com Deus, o Messias estabelecerá seu reino. O tempo para que as nações do mundo busquem a Deus é agora, porque quando a plenitude das nações chegar, Deus voltará sua atenção a Israel. Israel chegará à fé, logo de um tempo de grandes tribulações e juízos. Um tempo ao qual a Bíblia se refere como a tribulação ou problema de Jacó. Depois dessa tribulação, veremos que Israel, como consequência, se volta e clama: onde está Deus? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. É um clamor ao Messias. O Messias ouvirá, responderá, e o reino vai ser estabelecido. Vejam novamente o versículo 10. Ele fala sobre isso. O juízo está próximo, o machado foi posto à raiz da árvore, e cada árvore que não produza bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Versículo 11 diz: por um lado, eu os batizo em água para o arrependimento, mas há um que vem depois de mim, mais poderoso que eu, e a esse, diz aqui, não sou digno de sequer atar-lhes as sandálias. Isso diz, os batizará uma vez mais no Espírito Santo, os batizará em Espírito, no Espírito Santo, e fogo. Para que serve o fogo? É um fogo que tem o propósito de edificar.
Esse batismo do Espírito Santo, do qual ele nos fala, no qual todos os crentes, quando creem, o recebem, não se trata de um segundo derramamento do Espírito. Aqui se menciona o Espírito Santo e fogo, porque o fogo tem, e não perde, uma característica de refinamento. Quando o metal é submetido ao fogo, as impurezas saem à superfície, são reveladas e podem ser removidas. Isso é o que o Espírito Santo faz na vida do crente. Ele se move com a finalidade de que tudo aquilo que desagrada a Deus, entendam o contexto aqui. O contexto fala de arrependimento, de regressar a Deus. E quando nos voltamos a Deus pela fé, ao receber o Messias e ao receber ao seu Espírito Santo em nossas vidas, isso traz a ordem de Deus para desfazer-nos daquelas coisas que vão contra os planos, propósitos e a ordem de Deus. Assim que João diz, eu venho com o batismo em água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é maior que eu, mais poderoso. Eu os batizo com água, mas ele os batizará através do seu batismo com o Espírito Santo e fogo. Vejam o versículo 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Vejam o verso 12, que versículo tão importante pelo que ele nos revela. Diz aqui, com respeito ao Messias, que ele tem uma pá. Qual o propósito de uma pá? Separar. O Messias e seu evangelho separa, divide. Ele separará as ovelhas das cabras. Assim que diz, cuja pá que já está em suas mãos, e o que fará? Ele limpará a sua eira, e tomará aquilo que é bom. Notem a ilustração, com seu grão ou seu trigo, o trilhas com a pá, e isso causa que aquilo que não seja grão, ou seja, a palha, seja separada, e a palha, tudo isso que não é proveitoso, será lançado. Onde? Diz, será queimado com fogo, que não se apagará. E essa palavra, para aquilo que não se apaga, é a mesma que obtemos a palavra asbesto. O asbesto ou amianto não se queima. O que quer dizer é que o juízo é eterno. Aqueles que ensinam que quando morremos tudo se acaba e porque há um castigo que termina. O castigo segue pelos séculos dos séculos e por isso é tão importante que nos arrependamos, que demos frutos e testifiquemos da nossa fé no Messias Yeshua. Terminou o meu tempo. Até a próxima semana. Que Deus te abençoe. May God richly bless you. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.